Boa noite, pessoal. Eu sou a Kathleen. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o arcadismo ou neoclássico. Esse período, essa arte, né, o arcadismo, ele surgiu em meados do século XVIII na Europa. A palavra arcadismo deriva da palavra Arcádia, que seria uma província na Grécia Antiga, onde os artistas e poetas iriam até lá para viver em harmonia e em felicidade com, com o lugar, com aquela província. Seria uma província mitológica. E porque surge o movimento do arcadismo? Ele quer trazer de volta os clássicos, quer trazer a arte clássica de volta, porque eles acham a arte barroca exagerada. Então, um dos conceitos da arte arcádica, né, que seria do arcadismo, seria a pureza, a clareza, o simples. Seria o simples ali, estar em contato com a natureza, por exemplo, as artes dos pastoreios. E aí, agora a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso e citar alguns nomes importantíssimos desse período que foi o arcadismo. Eu vou estar utilizando o livro aqui para falar um pouquinho mais sobre. Os temas das pinturas arcádias também são muito presentes na literatura desse movimento. Deve-se dar destaque ao bucolismo, às temáticas de pastoreio. Nos poemas, o eu lírico se coloca na posição de pastor e assume uma relação direta com a natureza e, sobretudo, com o campo. Como eu falei aqui, eles remetem uma coisa assim de pureza, de harmonia com a natureza e etc. O que traz a palavra Arcádia mesmo, essa província, ela seria estar em conexão com a natureza, ser feliz com o seu eu e com o eu da natureza. Igual está falando aqui, ele assume uma palavra o eu lírico assume um pastoreio ali, como se fosse pastor, e se liga com o campo. Vou ler mais um pouquinho aqui para a gente entender sobre um dos nomes importantes do arcadismo. A publicação dos livros Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa, em 1768, marca o movimento no Brasil. Também em 1768 é fundada a Arcadia Ultramarina, em Vila Rica, Minas Gerais, uma sociedade literária com nomes de escritor Basílio da Gama. Tá falando aqui sobre do processo, né, que teve aqui no Brasil, não foi só para fora, mas por todo o mundo, e que chegou até o Brasil tendo esse movimento aí muito importante e tendo esses nomes, essas obras publicadas em 1768. Então a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre o arcadismo, sobre alguns nomes importantes do arcadismo, que foi Cláudio Manuel da Costa. Em 1729 a 1789, foi um advogado, minerador e poeta português do Brasil colonial. Sua biografia está repleta de lacunas e incerteza, uma vez que bens e documentos deles foram tomados e destruídos após Inconfidência de Mineira. Especula-se que, no entanto, sobre sua participação no movimento. Sabe-se, por intermédio da biografia do escultor barroco Alexandrino, que o escritor permitiu ao amigo o acesso à sua biblioteca clandestina, também apreendida mais tarde. O poeta estudante na Universidade de Coimbra teve inicialmente influências barrocas e, ao entrar em contato com o iluminismo europeu, tem sua obra voltada ao arcadismo. Foi membro da Academia Brasileira de Letras, ou seja, o iluminismo faz parte também do arcadismo. Logo a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o iluminismo, a gente vai ter uma breve conversa sobre o que seria ele. Um nome muito importante também, que a gente já citou aqui, seria o Basílio da Gama. Agora a gente vai ler um pouquinho sobre ele. Ele nasceu em 1741 e morre em 1795. Também foi membro da Academia Brasileira de Letras e um poeta português do Brasil colonial. Estudava no Colégio dos Jesuítas, no Rio de Janeiro, quando os governantes ordenaram o fechamento da escola em função da perseguição à Campanha de Jesus, promovida pela coroa portuguesa. O poeta decidiu seguir sua vocação católica e ir a Roma. Na Arcádia Romana, escrevia sobre o pseudônimo e Termendo Scipio. Sua obra tem como marco principal
o poema épico O Uruguai, dedicado ao irmão de Marquês de Pombal e com forte intenção bajuladora. Nessa obra, os guaranis, guerreiros portugueses, são exaltados, enquanto os jesuítas são altamente criticados por suas posturas frente às populações indígenas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o iluminismo. O iluminismo, vamos ver o que ele seria. É um movimento cultural europeu dos séculos XVIII que valoriza a ilustração, a razão em oposição às trevas, o domínio da igreja e do irracional sobre as questões humanas e, sobretudo, políticas. Entre as ideias defendidas pelos iluministas, as principais são o liberalismo, que seria econômico, ou seja, a não interferência do Estado sobre a economia em oposição ao mercantilismo, antropocentrismo em oposição ao pensamento religioso, a ascensão da burguesia em oposição à monarquia absolutista. O pensamento iluminista contribuiu para a ciência e para a modernização, porque ele colocava o ser humano ali através da razão e da ciência e dizia que ele podia transformar a natureza e a ciência através de si mesmo, né? Colocava mais a razão ali acima de tudo. E isso contribuiu para que houvessem mais pesquisas, para que houvessem mais modernização, né? Foi uma época ali que houve um movimento maior na área da ciência, o que ajuda em vários meios, tanto o meio da saúde mesmo. O meio científico está muito ligado ao meio da saúde, desenvolvendo novos procedimentos e etc. Hoje a gente pode ter uma ideia mais ou menos sobre o que é arcadismo e iluminismo, só uma base. Mas se você quiser saber mais sobre, você pode pesquisar sobre arcadismo e neoclassicismo e iluminismo, porque foi muito importante, né, na história mesmo de vários países, como a gente pode ver, o Brasil, na Europa, na Grécia, independente dos lugares, a arte arcádica, né, no arcadismo esteve presente. Então hoje a gente pode ver que é muito importante para a nossa sociedade. Para a gente entender como nós vivemos hoje e sobre as culturas e sobre a arte, é necessário que a gente mergulhe no passado e tente entender os motivos que levavam a essa arte e também entender os conceitos dessa arte. Muito obrigado pela atenção.